Olá, galera do primeiro, sejam bem-vindos. Eu vou comentar com vocês a atividade. Você já sabe fazer um resumo com o tema sobre o Egito Antigo. As habilidades relacionadas nessa atividade que vão auxiliar na construção são relacionar sociedade e natureza, analisando suas interações na organização das sociedades. A outra habilidade associada é reconhecer a diversidade dos processos históricos e das experiências humanas. Vamos iniciar. Preparados? Vamos lá então. A atividade tinha como comanda o seguinte: vamos verificar se seu resumo está bem completo? Para saber se você caprichou no resumo, responda as perguntas abaixo, pesquisando em seus registros do caderno, ou seja, no seu resumo. Não vale pesquisar as respostas na internet, ok? Por que não vale pesquisar na internet as respostas nesse momento? Para ver se o seu resumo está bem feito, tá? Nessa brincadeira. Depois, ao final da atividade, será apresentada uma tabela para você saber o nível do seu resumo, ok? Então vamos lá. A primeira pergunta é: o que é antropozoomorfismo? Essa palavra vocês deveriam então pesquisar no resumo feito no caderno por vocês. Tá? Eu vou, no exemplo, utilizar o próprio site que eu passei como sugestão. Lembrando que, apesar de eu ter deixado um site em específico como sugestão, o correto do resumo é a gente procurar sempre mais de uma fonte de pesquisa. Às vezes uma complementa a outra. No caso do Egito Antigo, como que o tema é bem extenso, provavelmente você iria enriquecer muito mais o seu resumo se tivesse mais de uma fonte. Tá bom? Então, só para esse exemplo, eu vou utilizar o texto do site que eu passei para vocês, tá bom? Mas vocês deveriam então procurar essas respostas, repito, no caderno de vocês, no resumo, tá bom? Então vamos lá. Eu já tenho aqui aberto, tá? Eu quero saber o que é antropozoomorfismo. Para ficar mais fácil, eu já vou procurar aqui. E eu vou acabar caindo numa parte que fala sobre religião. Então você vai ler aqui: eram politeístas, acreditando em uma infinidade de deuses antropozoomórficos. Então, antropozoomórficos já é qualidade dos deuses, né? Então, que qualidade que seria esse? O que é essa palavra enorme? Então, ele vai mostrar aqui entre parênteses, ó, mistura de homens e mulheres com animais. Essa é a resposta. Porque entre parênteses está explicando o termo imediatamente anterior ao início do parênteses, que no caso aqui é antropozoomórfico. Então, antropozoomorfismo é quando você mistura características de homens e mulheres com animais, tá? Então, eu vou colocar na nossa resposta aquilo que vocês pesquisaram no caderno. Mistura de homens e mulheres com animais. Pronto, não precisa pôr mais nada que isso, né? Se vocês tivessem utilizado esse site que eu sugeri. Pode ser que vocês encontrem respostas diferentes de acordo com uma fonte de pesquisa, tá? Então eu estou aqui simulando como se eu estivesse fazendo e eu tivesse feito o meu resumo. Eu repito, eu estou pegando a informação do site, mas faz de conta que eu também fiz no caderno, igual vocês, tá bom? Aí você fala assim: ah, professor, mas eu sabia o que é antropozoomorfismo, mas eu não pus no resumo. Então, na hora de responder a pergunta, se você já sabe, então você coloca de cabeça, que é a mistura de homem com animal na aparência lá de um ser, que no caso aqui é os deuses egípcios. Tá? Então, agora a gente vai partir para a 2, tá? A 2 diz: o que é uma teocracia?
Então, voltando no resumo de vocês, vocês teriam que procurar se tem essa informação, que é um conceito importante para o entendimento do Egito Antigo, tá? Então, eu vou usar o site, fazendo de conta que esse site é o meu resumo, tá? Vou procurar lá, fazer uma leitura, até achar o que é a teocracia, tá? Aqui na parte 3, cujo título é Política do Egito Antigo, vocês vão encontrar, falando que é teocracia. Em específico, no segundo parágrafo. Olha só, o título de Faraó, deixado de lado a suposta parte divina, era o equivalente ao status rei. Portanto, o Egito Antigo era caracterizado como uma monarquia. Pelo seu forte caráter religioso, também se tem a teocracia como marca distintiva, que distingue, que dá uma distinção, uma característica, tá? Que é quando a religião intervém diretamente na política estatal, a política de Estado, do governo, tá? Então, conseguiram localizar o que é teocracia? Quando a religião intervém diretamente na política estatal. Tem várias formas de você escrever isso, né? Eu estou pegando como exemplo essa fonte de pesquisa, tá? Então eu volto lá e respondo, certo? Tá lá. Nem precisei fazer muita coisa. Afinal de contas, o site já é um resumo. Certo? Fechamos a 2. Então vamos para 3. Qual a importância dos escribas para o Antigo Egito? Então vamos lá na nossa fonte, no caso seria o caderno de vocês, tá? Vou tentar aqui procurar escriba. Eu vou achar aqui, na sociedade. Certo? Sociedade. Aqui embaixo temos alguns parágrafos. Você vai aqui no segundo parágrafo e começa a leitura. No topo da hierarquia social se encontravam faraó, sacerdotes e nobreza. Na parte intermediária, os escribas, militares, comerciantes e talvez artesãos. A parte mais baixa era composta pelos camponeses e escravos. Está falando de escribas. O único lugar que está falando de escriba é aqui. Então, como que você vai conseguir responder a importância dos escribas se aqui não está falando? Por outro lado, dá para você, antes de deixar em branco, porque não tem no seu resumo, perceber que aqui embaixo vai falar um pouco sobre a Pedra da Roseta, que eram escritos que foram decifrados pelo Champollion. Aqui não fala, né? Ele fazia parte de uma comitiva do exército do Napoleão Bonaparte, quando o Napoleão estava em processo de conquista, né? E vão perceber, daria para perceber que o escriba vem da palavra escrita. E por que a escrita é tão importante assim, será, para um povo, hein? Será que servia para alguma coisa? Para que será que serve hoje a escrita? Em todo caso, eu não vou ficar exigindo esses conhecimentos prévios de vocês. Se atentando à atividade, se você não tem no resumo, o que você tinha que fazer? Pesquisar. Tinha que pesquisar. E antes da minha atividade, durante o seu resumo, será que vocês não ficaram curiosos em saber o que é um escriba? No dia de fazer o resumo, por esse site, no caso, porque tem site que explica o que é. Fala a importância, tudo. Vamos supor que você está fazendo lá o resumo, chega aqui nessa fonte, fala escriba, rapaz, mas o que é isso? Antes de saber que eu ia perguntar, tá? Supondo que você já aprendeu o que é faraó, o que é sacerdote, o que é nobreza, mas escriba, então você vai lá na internet. Então escreve lá, escriba. Só que você nunca escreve só a palavra, você tem que contextualizar. É escriba onde? Em que lugar? No Egito Antigo.
tá? Então já até autocompletou ali, né? Então, escriba, Egito Antigo. Aí vocês já vêm aqui direto, ó, né? Vocês não fazem isso? Não é errado, mas não é a ideia completa, né? Às vezes até é. Vamos ler. No Egito Antigo, os escribas tinham uma importante função e ocupava lugar de destaque na sociedade egípcia, pois eram conhecedores da escrita demótica e dos hieróglifos. Eram eles que escreviam sobre a vida dos faraós, registravam a cobrança de impostos e copiavam textos sagrados. Aí já vem outra pergunta. Nossa, o que é demótico, né? Ué, ótimo, se não tem lá onde você está pesquisando, abre uma nova guia e pesquisa. O que é o demótico? Ops, escrevi errado aqui. Demótico. Disse, aqui ó, a língua grega moderna falada no cotidiano. Olha só que interessante, né? Tornada a língua oficial da Grécia em 1976. Tererê. Nossa, professor, mas Grécia, mas o que tem a ver com o Egito? Aí você vê o 2 aqui. Disse da língua falada pelos antigos egípcios. Olha! Ah, professor, então eles não falavam hieróglifo? Não, hieróglifo era uma escrita, se vocês pesquisassem, vocês iam ver que é uma pesquisa reservada apenas para escritos religiosos. Por outro lado, você tinha outras formas de escrita que a população em geral se comunicava. Na verdade, não é nem a população em geral, apenas os escribas ou a nobreza. E quem sabe, né, poderia existir a possibilidade de ter um camponês alfabetizado, mas ele não ia usar esse conhecimento para muita coisa. Né? As pessoas não sabiam ler e escrever no passado, em geral, porque eles não. A escrita e a leitura não tinha função para eles que nem tem hoje, para a nossa vida. Né? Sem escrita e sem leitura, a gente não sobrevive na nossa sociedade atual. Enfim, tudo isso eu estou dando exemplo para vocês. Como proceder quando vocês estiverem fazendo uma leitura de um texto, um resumo ou qualquer atividade. Tá? Não, achou uma palavrinha que não sabe o que é? Vai lá e pesquisa. Senão você não vai aprender, vai ficar no ar. Aquele parágrafo todo que você leu vai ficar em dúvida. Tá bom? Então, voltando ao escriba. Né? Então, qual que é a importância deles? Tá aqui, ó. Escreviam sobre a vida dos faraós, que isso, se você parar para ver, nem pode não ser importante para nós, pessoas que não mexem com história, mas o que eles escreviam dos faraós ficaram registrados, os historiadores tiram as informações daí, né? Mas lá na época, olha só, registravam a cobrança de impostos. Já pensou eu começar a emprestar dinheiro para a classe inteira? Chega no fim do mês, será que eu vou lembrar quanto que eu emprestei para cada um? Vai dar rolo, não vai? A escrita surgiu para isso, para controlar esse tipo de coisa, tá? Então aqui é a mesma coisa. Então a importância é o quê? Registravam a cobrança de impostos, principalmente, copiavam os textos sagrados, escreviam sobre a vida dos faraós. Eu digo que a importância mesmo é registrar a cobrança de impostos, mas como eu peguei aqui na minha pesquisa para dar um exemplo, eu vou selecionar tudo isso na minha resposta, tá bom? Então observem que se vocês não tivessem essa resposta para consultar no resumo, vocês iam copiar? Vocês iam fazer? Lembra da comanda que eu passei para vocês? Não. Se você não tivesse respondido a pergunta 3 com base no seu caderno, não era para você voltar lá pesquisar em outro lugar e fazer. Era para você só pesquisar o que era e ler, entender. Não precisava pôr por escrito, tá bom? Mas quem fez, não tem problema. Tá joia? Então vamos continuar com o restante das perguntas.
As perguntas 4, 5, 6 até a 10, eu vou fazer aqui direto para vocês, que senão a gente vai demorar bastante, tá? Então, a pergunta 4, eu disse, qual o papel dos servos na produção econômica? Aqui, eu coloquei servos, mas essa palavra pode causar muita confusão. Principalmente com os servos da Idade Média, no feudalismo, quando a gente vai estudar. E também pode gerar alguma confusão com escravos, que aí já são muito diferentes. Eu deveria ter colocado aqui felás, que é o nome correto aos camponeses ou demais trabalhadores no Egito Antigo. Em todo caso, era só fazer uma pesquisa que muitas fontes ainda entendem como servos esse grupo social do Egito Antigo, tá? Em todo caso, a produção econômica, ou seja, a geração de riqueza, era feita basicamente por todos os trabalhadores, na agricultura, no pastoreio, na construção das grandes obras públicas. Todo tipo de serviço era feito por esse grupo social que era o maior. Então vamos escrever aqui o papel deles, ou seja, trabalhavam na agricultura, no pastoreio, que é diferente. A gente não pode colocar aqui pecuária porque a forma de criação de animais no Egito Antigo ou na própria Antiguidade era diferente da de hoje, né? Então, pastoreio vem de pastorear, você ficar caminhando com os animais de um lado para outro em busca de comida, bebida, até que eles tenham o papel definitivo deles. Ou não, né? Se você tem lá um animal que você vai tirar lã, não necessariamente você vai matar ele. Ou se for tirar leite, também não vai matar, mas em geral, né, vira tudo carne. Então, trabalhavam na agricultura, pastoreio, construção de obras públicas, por exemplo, as pirâmides, e também as obras hidráulicas, que tem a ver com o Rio Nilo, né? Hidráulico vem de água, né? Então, obras hidráulicas, por exemplo, era quando eles construíam os canais de irrigação a partir do Rio Nilo, tá? Então, trabalhavam na agricultura, pastoreio, construção de obras públicas e demais atividades. Certo? Então, era a grande maioria da população do Egito Antigo. Pergunta 5. Qual a importância do rio Nilo para o Egito? Vocês devem ter percebido, né? O rio Nilo, ele é até conhecido como a dádiva, um presente para as pessoas que moravam lá. Afinal de contas, o rio Nilo, ele corta um imenso deserto. É uma região desértica. E da onde que vem o poder da agricultura do Antigo Egito? Vem da irrigação das águas do rio Nilo. Óbvio que não era só para isso. O rio Nilo também servia como rota comercial, principalmente porque o Egito Antigo era muito grande. Tinha o Baixo e o Alto Egito. Vocês já viram nas pesquisas de vocês, nas aulas, né? Então, a importância do Nilo é que as águas forneciam irrigação às plantações de trigo. Eu vou pôr só plantações, mas em geral era o trigo, né? E também servia de rota comercial. Tá? Vou pôr simples assim, para não ficar me alongando,
que não é o objetivo aqui da atividade, tá? Claro que servia para beber também, né, gente? Mas eu não vou colocar aqui, não. Tá? Vale lembrar que o Rio Nilo é o maior rio do mundo em extensão, né? O Rio Amazonas é o maior rio do mundo em quantidade de água. Né? O tamanho do Rio Nilo até hoje, os geógrafos e outros estudiosos da área ainda estão brigando para decidir onde começa, mas esse começo não iria fazer diferença se ele ia continuar sendo o primeiro ou não em tamanho. Tá? Então imagina a importância desse monte de água em meio ao deserto para sustentar uma civilização como o Egito Antigo. Ok? Vamos para a pergunta 6. O que é a Pedra da Roseta? Pedra da Roseta foi uma pedra encontrada pelo Champollion numa expedição militar do Napoleão Bonaparte, que vocês vão aprender, vocês devem lembrar dele, né? Lá do 8º ano. Quando ele estava na África, no Egito, inclusive, esse cientista, o Champollion, descobriu essa pedra. E essa pedra, ela tinha escritos da época do Egito Antigo. E nesses escritos do Egito Antigo, que era o demótico, tinha também o grego. Né? Então o grego ele sabia. E o demótico era uma língua que tinha que ser decifrada. Então ele conseguiu fazer uma associação como se tivesse um mesmo texto escrito em uma língua e o texto embaixo em outra língua. Então ele comparou o grego com o demótico e ele chegou a traduzir, ou seja, criar um alfabeto básico do Egito Antigo para que os historiadores pudessem então aprender mais sobre essa civilização. Tá? Então a Pedra da Roseta foi importante para decifrar a escrita do Egito Antigo. Tá? Era dividida em demótico. Tem o hieróglifo também, tá? Mas aí o hieróglifo é uma escrita sagrada mais difícil de decifrar, mas que os estudiosos vêm conseguindo com o passar do tempo. Já conseguiram decifrar boa parte, o suficiente para ter bastante informação. Então, essa pedra era dividida em demótico, vou colocar aqui egípcio, antigo, né? Porque o Egito de hoje tem outro idioma, e grego. O grego, apesar da gente não saber grego, tem gente que fala grego até hoje. É um grego antigo, mas é muito mais fácil de decifrar do que essa escrita egípcia, tá? Agora vamos para a pergunta 7. Qual a origem dos escravos do Antigo Egito? Da onde vinham os escravos? Os escravos, eles eram prisioneiros de guerra. 90% prisioneiro de guerra, tá? Eles faziam todos os trabalhos mais pesados e difíceis do Egito Antigo, tá? Além de serem prisioneiros de guerra, eles também podiam ser felás que se transformaram em escravos por alguma dívida ao governo, que aqui eu vou pôr Estado, tá? Certo? Podia ser hereditário também. Entretanto, é importante ressaltar que os escravos do Egito Antigo, eles tinham um tratamento totalmente diferente de outros escravos, como por exemplo do Império Romano,
ou os escravos que vieram da África aqui para o Brasil para trabalhar nas lavouras de cana ou em qualquer outro lugar. Tá? Esses escravos do Antigo Egito, eles eram considerados pessoas, eles não eram objetos em si. Muitos escravos, eles viviam melhor do que pessoas aí que eram artesãs, tinha escravo que podia ser até chefe militar. Né? Vale lembrar que a história do José de Egito mostra isso, né? Ele começou como escravo, de repente, com o passar do tempo, ele virou governador. Né? Ele já não era mais escravo quando virou governador, mas ele era possível o escravo se tornar livre por decreto governamental. Né? Ou se ele pagasse a pena dele, né? A dívida dele, enfim. Mas a grande maioria, prisioneiros de guerra. Tá joia? Vamos para 8. Qual o grupo social mais numeroso que participou da construção das pirâmides de Gizé? Né? As pirâmides de Gizé são as grandes pirâmides, né? Uma das maravilhas do mundo antigo, que é a pirâmide de Quéops, Quéfren e Miquerinos. Aí que tá. No meu tempo tinha gente que acreditava que as pirâmides tinham sido construídas por seres alienígenas, né? Porque ainda no meu tempo de criança a gente tinha uma influência muito grande de que os povos africanos, que eles não tinham capacidade de serem civilizados ou terem uma história rica ou não tinham valor. A gente vai trabalhar também muito com esse pensamento que é o eurocentrismo. Bem, sabendo que não foram os alienígenas, óbvio, que construíram as pirâmides de Gizé, uma grande parte das pessoas acham que foram os escravos. Mas isso não é correto. Os escravos participaram da construção das pirâmides, mas eles não eram a maior parte. A maior parte dos trabalhadores das construções eram trabalhadores livres, eles recebiam salários, né? Eles poderiam receber, inclusive, esse salário em cerveja, em roupa. A cerveja foi lá que surgiu. Eles poderiam até receber em maquiagem. O homem também se maquiava no Egito Antigo. A cultura deles permitia isso. A nossa que não permite muito, né, o homem se maquiar. Mas é uma questão cultural, a gente tem que respeitar. E é claro que também esses camponeses, os felás, né, os camponeses, os outros trabalhadores em geral que trabalhavam nas pirâmides, muitos estavam lá para oferecer a sua força de trabalho para o governo. Eles eram obrigados a trabalhar. Né? Se não trabalhassem, poderia virar escravo, inclusive. Aí virava escravo, lembra? Nós falamos isso antes. Então, o grupo social mais numeroso que participou da construção das pirâmides de Gizé e das outras também, que são centenas, foram os trabalhadores livres, tá? Não foram escravos, tá? Trabalhadores livres em geral, não foram só os felás, tá? Então, essa pergunta aqui eu acho que foi uma pegadinha para muitos alunos. Continuando na pergunta 9, cite o nome de 2 faraós. Lá no texto que eu passei para vocês, o primeiro fala já da Cleópatra. Ela era uma faraó. Existiram outras faraós mulheres, tá? E eu vou até colocar aqui, ó. Cleópatra. Cleópatra vai falar do Ramsés. Vai falar lá do Menés, né, que foi o primeiro faraó, né, ele que uniu o Alto e Baixo Egito, uniu
na porrada, né? Na guerra. Né, se vocês quiserem, tem lá o famoso Tutankhamon. Mas eram só 2, e que tinha lá no texto. Então, é a maioria que vocês podem encontrar, né? Além do nome das pirâmides, tem o nome dos faraós que mandaram erguê-las, né? O Quéops, Khafre, Miquerinos, enfim, né? Se eu não me engano, são mais de 400 faraós que se tem registro durante a história do Egito Antigo. Ok, pergunta 10, a última. Quais legados culturais, né, quais as heranças culturais que os egípcios deixaram para a humanidade? Um monte. Né? Quem gosta da múmia, primeira coisa que vai ver é que para eles mumificarem, o processo de mumificação era tão complexo que não tinha como você não obter conhecimentos de anatomia, por exemplo, para poder fazer isso. Então, ó, anatomia, que por si só está ligado às ciências médicas. Vou até pôr aqui medicina. Nós temos aqui também as pirâmides, né? Ou seja, a arquitetura, né? No sentido de construções. Vocês podem até encontrar algumas fontes que podem falar de algumas curiosidades, que caberia aqui também. Por que não, né? A cerveja, que os adultos tanto consomem, veio de lá, né? Depois vocês pesquisem para checar se é isso mesmo. A maquiagem, né? Por que não? Outros povos já usavam, os chineses também já usavam maquiagem, os próprios mesopotâmicos, mas o Egito também, né? Outra coisa, para controlar o período de colheita, o período de plantio, o período de cheias do rio Nilo, etc., eles tiveram que desenvolver também cálculos astronômicos precisos para você poder fazer um planejamento disso tudo. Né? Então, astronomia, eram excelentes astrônomos e assim por diante. Aí fica por conta de vocês descobrirem mais alguns legados que eles deixaram para a humanidade. Bom, pessoal, vamos fechando por aqui. Espero que não tenha ficado muito longe. Eu tive que dar uma resumida. Então, qualquer dúvida, vocês escrevam para mim em privado no Zap ou no próprio grupo de história. De preferência no grupo de história, assim uma dúvida pode servir também para dirimir a dúvida de outro aluno, se elas forem as mesmas, tá ok? Então, muito obrigado. Tchau.